já tem já uns 7 anos que eu deixei a mineração, e mesmo quando eu estava na mineração, eu comecei a pesquisar a respeito de aquecedor solar, de energias alternativas, na verdade. E na época eu conhecia, inclusive, a parte de aquecedor solar exatamente pela Brasolar, né? O primeiro contato que eu tive com aquecedor foi através de você mesmo, sábio, né? Pela Brasolar. Foi quando eu comecei a trabalhar. Já tem quase 7 anos isso já que eu trabalho com aquecedor. Então, e com isso eu comecei a trabalhar na região aqui, e eu trabalho não só em Itabira, como também na região com aquecedor, quando eu adquiri a experiência que eu tenho hoje nesta área. E Carlos, a gente vem com essa experiência de aquecimento solar de água como uma forma da gente ajudar também as pessoas nessa missão de reduzir a conta de luz. Um dos primeiros benefícios que a gente oferece, de fato, eu estou sempre a favor disso, é que bulir na situação financeira mesmo das pessoas, né? Porque afinal, se sobra um dinheiro a mais para poder gastar em alguma outra coisa, no caso, por exemplo, do aquecimento solar, se economiza na conta de luz, você consegue dinheiro para comprar outras coisas, para poder pagar uma escola do filho, para poder fazer uma viagem no final do ano, e é um argumento legal. Mas eu também busco outras coisas além disso, e são outros benefícios. E assim, como é que foi que você conheceu o aquecimento solar de água como uma forma de ajudar as pessoas? Como é que você viu isso nessa ideia aí de poxa, é um negócio bom? Como é que você descobriu isso como um negócio legal para trabalhar? É até interessante, sabe? Porque a primeira pessoa a ser beneficiada pela busca desse conhecimento foi a minha própria pessoa e a minha própria família, tá? Por quê? Eu comecei a pesquisar a respeito de aquecedor e eu mesmo montei o meu aquecedor na minha casa. Eu achei interessante isso, né? Então, quando eu vi o benefício que eu tive do sistema que eu mesmo montei, aí é que eu parti para adquirir mais conhecimento, né? Mas o que Uhum. eu acho mais interessante nisso, e que com todo mundo que eu trabalho sobre o aquecedor eu acho interessante, é porque na primeira instância todo mundo quer economia. E Aham. é fato. Isso aí, a economia é um fato mesmo, não tem jeito. Porém, o que eu acho mais interessante é que com o passar do tempo de uso, as pessoas começam a ver, não é só a questão do benefício que ela tem, ela passa a perceber que o sistema traz um conforto, porque o banho é muito mais confortável. Eu também percebi isso quando eu montei meu próprio sistema, né? O banho é muito melhor. O banho com a água pré-aquecida, não importa se é no gás, se é no aquecimento solar, que é muito mais viável pela economia, né? Se Aham. é no gás, ou se é mesmo com lenha, né? Igual muitos usam aí a serpentina. Mas o conforto que traz no banho, esse também é interessante. Então, as duas coisas. Primeiro, a economia, porque ela é fato. E depois, o conforto, né? Então, eu percebo isso muito nos meus clientes nesse sentido. Bacana. E assim, muitas pessoas me perguntam também essa ideia de, poxa, eu quero começar nessa área também para poder ajudar pessoas, inclusive essa parte do meio ambiente que a gente não deixa de lembrar, né? Porque é um benefício indireto e que se você toma banhos com aquecimento solar de água, você evita que se gaste energia elétrica, você evita também que se, digamos, ah, ah, considere aí a formação de mais barragens hidrelétricas e tudo mais, ou seja, diretamente você está contribuindo com o meio ambiente e tendo aí uma missão também com a natureza. E assim, como o mercado também é muito grande e a gente tem buscado mostrar para mais pessoas, inclusive para o Brasil inteiro, que tem uma fonte de energia muito grande, que é o sol, eu estou com essa missão, né, de transmitir essa ideia para essas pessoas. E aí muita gente me pergunta, sabe, mas para poder começar nessa área, o que que eu tenho que fazer? O que que é o primeiro passo? Ou tipo assim, o que que você tem que fazer primeiro? E o que que você fez, na verdade, lá atrás, quando você começou, para você pensar assim, olha, eu quero começar nesse mercado e eu preciso disso. Como é que foi esse início lá atrás? Sabe, é até interessante você questionar essa situação, porque realmente a primeira coisa que você precisa de ter é o conhecimento de como funciona o sistema. Então é a primeira coisa, buscar ter esse conhecimento de como funciona. Porque a partir do momento que você tem a base desse conhecimento de como funciona o sistema de um aquecimento solar, não importa se ele é com placas no modelo convencional, se ele é o sistema a vácuo,
Já existem outros sistemas hoje de aquecimento, né? Que é interessante. Alguns estão sendo testados, por exemplo, na Holanda, né? Que é um aquecimento já mais avançado ainda. Além de aquecer, já produz energia ao mesmo tempo. Então, não importa qual sistema de aquecimento. A primeira base que você tem que ter é o conhecimento de como funciona. Porque cada montagem que você vai fazer, em cada lugar que você vai montar, exige que você tenha esse conhecimento, a base desse conhecimento, para você conseguir montar um sistema que ele funcione corretamente. Sim, mas assim, eu estou tentando contar histórias pro pessoal. Como é que foi que você começou, né? Como é que foi essa ideia? Poxa, eu parei aqui, eu tenho que montar na minha casa, e eu percebi que é um mercado legal, e assim, eu achei, assim, eu quero que você conte essa história, porque às vezes tem gente que tem medo e não sabe nem por onde começar. E às vezes você montou primeiro na sua casa. No meu caso também, na época, meu pai foi a primeira pessoa que montou comigo. Na época eu não morava com meu pai, não, mas eu conversei muito com ele, ele gastava muita energia, né, era muita gente em casa e tudo mais. E a gente viu isso como uma alternativa para poder ajudar ele, sabendo que antes a gente aquecia a água com serpentina. A gente depois passou a morar na cidade e o alto custo da conta de luz impactou. E aí, beleza, instalamos praticamente dentro de casa primeiro. E depois veio outras ideias com outras experiências. Mas me conta aí, esse início de jornada que você teve lá atrás lá. Basicamente é o mesmo que você falou aí, né? Eu tive, aqui na minha casa, embora são poucas pessoas, né? E não chega assim, a impactar muito na conta de luz, são só 3 pessoas, eu, a minha esposa e um filho, mas quando eu comecei também, e quando eu coloquei o sistema, eu percebi não só a economia como o conforto, e aí eu não quis mais deixar o sistema. Então foi aí que eu comecei a pesquisar, a ter conhecimento sobre o sistema, e depois eu vi que eu poderia então entrar no mercado com o conhecimento que eu tinha. E foi isso que eu fiz na época, né? Então eu comecei a usar esse conhecimento para poder vender o meu serviço para outros.